Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nesta nova série de devocionais matinais, nós estamos falando sobre o avivamento, como nós podemos ser avivados, renovados, restaurados. E nós falamos sobre o avivamento no tempo dos nossos profetas. Falamos de alguns deles e hoje eu quero continuar falando sobre o profeta Jeremias, o profeta chorão, e como a dureza de coração é um obstáculo para o avivamento. A dureza do coração, ela é mencionada muitas vezes na Bíblia, ou seja, são corações endurecidos, como uma barreira para a obra de Deus na vida de todo o cristão. E também é uma barreira para a renovação espiritual. Então, vamos ver alguns conceitos que estão aqui, que nós vimos ontem, os textos, e hoje nós vamos ver qual seria então a definição de dureza de coração. A dureza de coração, ela refere-se então à nossa resistência ou à nossa insensibilidade à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Essa é uma atitude de teimosia e falta de abertura, principalmente para o arrependimento que leva à transformação. Quais seriam então as causas da dureza do coração? O pecado contínuo e não confessado, o orgulho, a autossuficiência, eu decido, eu sei o que eu quero, a falta de fé, a confiança em Deus, a idolatria e principalmente prioridades equivocadas. São as causas que provocam o endurecimento no coração. E quais seriam então as consequências de nós termos um coração endurecido? Isso provoca o distanciamento de Deus. Como eu posso saber? Quando meu coração não encontra paz, nem alegria naquilo que é espiritual. Eu tenho incapacidade de ouvir e seguir as orientações divinas. Isso já são as consequências. Então isso é um autoexame, amado. Um autoexame para nós vermos se o nosso coração já não está endurecido. O julgamento na vida das pessoas e a falta de disciplina espiritual é uma consequência do endurecimento do coração. Avivamento, por definição, como nós estamos já falando, é um período de renovação espiritual onde os indivíduos, onde as comunidades experimentam um profundo arrependimento. Eles retornam a Deus, a um fervor renovado na fé e nas práticas espirituais. E os elementos mais importantes, nós já falamos desse avivamento, que precisa acontecer de dentro para fora, em nossos corações. Os elementos que nós já falamos: arrependimento, a busca pela santidade, um desejo por oração e adoração e principalmente obediência à palavra de Deus. A interligação entre o avivamento e a dureza de coração, ela traz isso para nós. Então, existe uma necessidade de arrependimento. O avivamento começa com o reconhecimento de que meu coração está endurecido, meus ouvidos estão fechados para as coisas de Deus. Eu já não sinto mais a presença, não desejo mais a presença, não tenho desejo de ler a palavra, não tenho desejo de orar, de interceder. O povo precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos pedir a Deus, se estamos desse modo, pedir um coração novo e um coração renovado e avivado. Nós sabemos que é pela ação do Espírito Santo. Então, como nós já falamos na visão dos ossos secos, lá de Ezequiel, o Espírito Santo é essencial, pois é ele que traz vida nova ao nosso coração, e aonde a morte espiritual, ele traz vida, o Espírito.
É Ele que suaviza os nossos corações endurecidos e transforma em corações de carne. É Ele que transforma o nosso interior. Então, quando a gente fala de avivamento, nós estamos falando de uma transformação profunda interior. E Deus, Ele promete remover o coração de pedra, o coração endurecido, e dar um coração de carne, ou seja, um coração sensível à sua voz, como nós lemos em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Isso tudo leva a nós termos uma vida frutífera. É quando o avivamento realmente acontece. Quando vidas são transformadas, não só as nossas, mas aqueles que estão também perto de nós. Onde nós estamos, pessoas são tocadas, são avivadas, são renovadas. Há um aumento na fé, há um aumento na obediência, no serviço aos outros. Isso reflete a obra, então, renovadora de Deus. Se nós quisermos realmente experimentar um avivamento, é crucial que nós reconheçamos que estamos endurecidos em nossos corações e precisamos buscar a renovação espiritual através do arrependimento e da submissão a essa obra do Espírito Santo. E outra coisa que eu gostaria de falar é como que Deus lida com a dureza do nosso coração, né? Deus tem as suas formas de nos tratar, de nos trazer de volta, então, a esse relacionamento íntimo, pessoal, de amor com Ele. Primeiro, Ele nos dá essa convicção em nossos corações de que nós precisamos nos converter do pecado. Ele nos mostra as nossas falhas e nos mostra a nossa necessidade de mudança. As ferramentas são essas: a palavra de Deus, o arrependimento. Deus usa também as circunstâncias da vida, irmãos. Às vezes, Deus permite situações difíceis em nossas vidas para nos fazer refletir, para que nós nos aproximemos dele. Essas circunstâncias podem quebrar o orgulho e a resistência, nos levando a depender mais de Deus, como diz Romanos 8, 28. Às vezes, uma correção, uma disciplina. Ele é um pai amoroso que disciplina o filho que ele ama. A disciplina divina é destinada a nos corrigir e nos guiar de volta ao caminho certo. Hebreus 12, versículos de 5 a 11 falam sobre a correção do Pai divino. A graça e a misericórdia de Deus, eu acho que é o óleo essencial para quem tem um coração endurecido. Deus lidava com a dureza de coração do povo, enviando os profetas, juízo, disciplina, promessa de restauração, milagres e sinais, né? Então, uma coisa que eu queria também deixar bem claro, um texto que o Senhor nos trouxe, como é que a palavra de Deus, ela pode ser, então, um agente transformador para quebrar a dureza do nosso coração. Eu acho que o avivamento é um processo contínuo, que ele requer esse coração aberto e disposto a Deus. E nós podemos ver que a palavra de Deus, como diz lá em Jeremias 23, 29, o Senhor fala sobre isso. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Quando Deus fala sobre a palavra dele como penha que esmiuça a pedra, se refere ao poder transformador e penetrante da palavra de Deus em nosso coração. Então essa metáfora, ela destaca a capacidade da palavra de Deus de romper essa dureza de coração e trazer renovação espiritual. Ela compara a palavra de Deus ao fogo, ao martelo, enfatizando então a capacidade que ela tem de purificar, de refinar, de quebrar toda a resistência espiritual. Então, nós podemos trazer essa reflexão final. Poder transformador é o que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Como um martelo, ela pode quebrar uma rocha dura. A palavra de Deus pode penetrar muito em meu coração endurecido, trazendo arrependimento e a renovação espiritual. A convicção do pecado, a palavra, ela
quebra as defesas que as pessoas constroem em torno do seu coração, seus escudos de defesa. Ela revela a verdade sobre o pecado e a nossa necessidade de arrependimento. Ela leva os indivíduos a reconhecerem suas falhas e buscarem a misericórdia de Deus. Então, ela é um instrumento de refinamento e purificação. Assim como o fogo purifica o metal, a palavra de Deus purifica a nossa vida espiritual. De tempos em tempos, nós temos que passar por esse processo. Ela nos guia para que abandonemos os hábitos, os maus hábitos e pensamentos que não agradam a Deus e que não nos ajudam a sermos conformados à imagem de Cristo. É uma verdade inabalável. A palavra de Deus é inabalável, é eterna. Assim como a rocha é sólida e firme, a palavra de Deus permanece para sempre e ela não será destruída. Ela é um fundamento seguro no qual nós podemos construir a nossa fé. Ela é um instrumento de renovação e de avivamento. Ela é essencial. Então, que nós possamos permitir que a palavra de Deus trabalhe em nossos corações, que ela nos renove, que ela nos desperte para uma vida de devoção e obediência a Deus. Essa metáfora da palavra de Deus como a penha que esmiuça a pedra nos lembra a força e o poder transformador que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Ela pode quebrar a dureza do coração humano, trazer convicção do pecado, purificar, renovar nossa fé. Ao abrirmos a palavra de Deus, nós estamos permitindo que ela opere poderosamente em nós, nos moldando conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas meditações devocionais. Aviva no Senhor.